Olá, meus corações! E aí, como foi o final de semana de vocês? Bora lá, que São Pedro tá aí. Bora que ainda tem São Pedro. Então, hoje nós vamos para nossa aulinha de português. Só que a nossa aulinha de português, minha gente, não tem explicação. Só tem atividade. Então eu irei estar realizando a atividade com vocês, ok? Bora lá para nossa aulinha de hoje. Então veja, nós vamos falar sobre texto de opinião. Então, se é um texto de opinião, já está dizendo que ele pode dar sim, ele pode sim expressar uma opinião, certo? Então, veja, aqui diz no primeiro quesito. Agora leia uma notícia sobre o assunto. As informações podem ajudá-lo no momento da escrita do seu texto. Então, isso aqui é uma preparação para vocês fazerem o texto de vocês, ok? Então, veja, aqui está pedindo para vocês lerem o texto, certo? Aí diz assim: Estatuto do Idoso completa 15 anos. Especialistas apontam conquistas e pontos a melhorar. Criado em 2003, o documento trouxe princípios de proteção integral e prioridade às pessoas com mais de 60 anos. Aí tem aí, ó, 1/10 de 2018, 1 hora, né, ou 13 horas e 14 minutos. Aí diz assim o texto: ver uma pessoa com mais de 60 anos ter prioridade na fila do supermercado, de bancos, no ônibus ou em outros locais, se tornou mais comum no país, por vezes ainda desrespeitado. O direito dos idosos em diferentes serviços ficou amplamente conhecido depois do Estatuto do Idoso, que completa 15 anos de vigência nesta segunda-feira, dia 1. Criado pela Lei 10.741, em 1º de outubro de 2003, quando o Brasil tinha 15 milhões de idosos. O Estatuto trouxe de forma inédita princípios de proteção integral e da prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos e regulou direitos específicos. Foi a primeira legislação que de fato passa a regular os direitos humanos das pessoas idosas. Eu trabalho na área de envelhecimento há quase 40 anos e na época nós éramos um dos países que tínhamos uma legislação que permitisse apenas penas e sanções administrativas para aqueles que praticassem maus tratos e violência, relata Laura Machado, representante da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria na Organização das Nações Unidas, a ONU, e membro do Conselho de Help-Age Internacional. A partir do Estatuto, pela primeira vez, negligência, discriminação, violência de diferentes tipos, inclusive a financeira, e atos de crueldade e opressão contra o idoso foram criminalizados e hoje são passíveis de punição. O Estatuto também aumentou o conhecimento e a
percepção dos idosos sobre seus direitos, ok? Aí está pedindo para ler o trecho 2 do Estatuto. Aí diz, artigo 4, nenhum idoso, no texto 2, tá, gente? Aí está falando sobre o artigo lá do Estatuto, certo? Aí diz, artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Aí, primeiro, aí dentro do artigo 4, tem o inciso 1º, tá? É dever de todos prevenir a ameaça ou violação dos direitos dos idosos. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotadas. Artigo 5. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Artigo 6. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado, de que tenha conhecimento. Aí está dizendo, como o gênero textual estudado neste capítulo é um artigo de opinião, você vai produzir um texto de opinião nesses moldes. Discuta com os colegas sobre algumas questões a esse respeito. Então, minha gente, essa atividade aqui, que está pedindo para vocês fazerem o texto, está pedindo para vocês discutir com o colega. Mas como vocês não estão em sala de aula, então no segundo quesito diz assim, qual é o fato que motivou a notícia do texto 1? Então, o que foi que motivou essa notícia? Qual foi o fato que aconteceu, que ocorreu, que motivou essa notícia aqui? O que é que vocês acham? Então, veja, o fato que motivou esse texto foi a comemoração dos 15 anos do Estatuto do Idoso. Então, esse foi o fato de estar completando 15 anos, do Estatuto estar completando 15 anos, ok? A perguntinha 4. Cite ao menos um direito do idoso mencionado lá na notícia, nesse primeiro texto aqui. Mencionado aqui, qual é o direito do idoso? Então, vocês vão olhar lá, no primeiro parágrafo, é mencionado o direito de prioridade em filas, em banco, em supermercado, ok? Bora lá, vira a página. Quinto quesito. De acordo com o Estatuto do Idoso, no texto 2, o que não pode ser feito contra o idoso. Então, o idoso, ele não pode ser negligenciado, discriminado ou sofrer qualquer tipo de violência, ok? Sexto quesito. Qual é o dever da pessoa que vê um idoso tendo seus direitos violados? Qual é o nosso dever? Qual é a nossa obrigação quando a gente vê um idoso com seus direitos violados? Então, o nosso dever, a nossa obrigação é comunicar à autoridade competente o que aconteceu,
certo? Sétimo quesito. Na sua opinião, é uma resposta pessoal, né, gente? Na sua opinião, por que foi necessária a elaboração de um estatuto do idoso? Por quê, minha gente? Porque o idoso ele precisa ser protegido. Então, a fim de garantir uma melhora em sua condição de vida. Então, por isso que houve essa necessidade. Porque, minha gente, nós sabemos que tem muitos idosos que sofrem maus tratos, que sofrem dentro de casa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando as pessoas se tornam idosos, se tornam velhinhos, então tem o ditado que elas voltam a ser crianças, porque muitos deles não têm mais uma boa memória, não conseguem andar direito, como vocês veem, né, minha gente? Não tem uma boa visão, então precisa de muitos cuidados. Então, muitos idosos, às vezes até por familiares mesmo, eles são maltratados. Então, essa questão foi para proteger os idosos, para que eles tenham uma melhor condição de vida, né? Até quando Deus quiser, até chegar a sua morte, ok? Então essa foi nossa aulinha de hoje de português, que na realidade foi o exercício que acabamos de fazer, certo? Espero que tenham compreendido e até a próxima. Bora lá que ainda tem São Pedro, tá, gente? Bora lá ainda, ó. Animação, tá? Tchau e até a próxima aula.